Boa noite, então, sejam todos bem-vindos, né, a mais uma roda de conversa, 8ª hoje, 9ª? Me perdi. 7ª, Fábio. 8ª. 8ª? Ok, 8ª, então, obrigada, Tânia, né, que nos assessorou, sempre tem, né, sempre tem quem dá uma ajudinha aqui para as professoras. Então, sejam todos bem-vindos hoje, né, a discussão versa sobre a atuação do professor de educação especial no contexto da rede privada de ensino. Aí um espaço, né, de atuação, de atuação profissional que foi construído e a gente acha que tem vivido, né, essa inserção do professor de educação especial, né, nas escolas particulares. É uma super satisfação para nós ter aqui conosco as nossas 3 convidadas, né, egressas do nosso curso, todas foram nossas alunas, e é muito bom, assim, tê-las aqui numa outra condição, assim, né, num outro momento de vida acadêmico e profissional, e falando de um outro lugar, assim, e compartilhando essa experiência com vocês, tá? Então, hoje nós temos, né, Acho que a Fábio travou, né? Eu ia dizer se tinha travado. Então vamos lá, eu continuo, quem sabe, até a Fábio voltar. Fábio voltou. Travei, gente. Tu parou, Fábio, que nós estamos então recebendo as meninas que vão falar sobre... Falei um montão depois disso. Sobre, então, a atuação delas na escola, né, particular, enfim, na rede privada de ensino. É um prazer tê-las aqui. Angélica e Dani falam, então, né, da atuação em escolas particulares aqui no município de Santa Maria, e a Rude, então, atuando numa escola particular em Porto Alegre, tá? A dinâmica, então, é mais ou menos da forma como a gente vem conduzindo, né, a ideia é que a gente possa fazer, de fato, uma roda de conversa com as gurias, a partir de algumas questões, né, que vão organizar, enfim, né, a nossa conversa, mas eu vou pedir que elas se apresentem, gurias, e que vocês possam fazer a audiodescrição, uma breve audiodescrição de vocês, tá, para que, enfim, né, a gente torne esse momento e o vídeo que depois vai ficar disponibilizado, acessível, tá, então, a ordem que vocês quiserem, sintam-se em casa, vocês estão em casa, tá, é um prazer enorme tê-las aqui. Eu tô com um probleminha na minha câmera. Foi só para mim ou a Angélica travou? Travou para mim também. Não, eu só avisei que eu tô com um probleminha na câmera. Vou arrumar e já ligo a câmera, tá? Tá, então, Dani, Tá bem. Começar. Tá, pode começar por mim. Então, eu achei que nós íamos começar por uma ordem alfabética, assim, bem profis, mas tudo bem, eu tomo a frente, vamos lá. Então, boa noite, meninas, prazer. Uma ordem alfabética invertida. Meu nome é Rudiane, eu fiz o curso aí de graduação em Educação Especial em 2010, me formei em 2013, por aí, 2014. A audiodescrição, vamos lá e me ajudem. Eu sou loira, né, o cabelo tá bem amarelado ultimamente, tô de óculos, tem uma parte do meu cabelo que tá preso para cima, né, e tô de batom cor-de-rosa, que também não é uma coisa muito, muito comum, e blazer preto.
É um prazer aqui estar falando com vocês, principalmente de educação especial, né? São poucos espaços que a gente tem para conversar sobre isso. Então, eu estou muito feliz de estar participando e já agradeço o convite da Fábio, né, da professora Leandra, agora vendo. Saudade de vocês. Saudade de Santa Maria também. Bom, boa noite a todos. Então, eu sou Daniela Bernardes, sou mulher, de pele clara, cabelo castanho escuro, abaixo do ombro, estou usando blusa preta, na cor preta, e uso óculos também que tem a moldurinha dele é preta escura também, certo? Primeiro agradeço ao convite também, é muito importante para nós estar nessa posição aqui, conversando um pouco e trazendo do que a gente vem fazendo na escola, né? Esse espaço que a educação especial tornou na escola privada, né? Então, agradeço este espaço, agradeço o convite, estou muito feliz por estar aqui com as gurias, com a Angélica e a Rudiane, mesmo que nossos caminhos não cruzaram no curso, né? De certa forma, a gente se esbarrou aí pelos corredores do CE. Saudades do CE falando nisso. Estamos escutando bem? Sim. Tá. Eu sou a Angélica, sou morena clara, tenho cabelo comprido, estou usando um colar bem próximo ao pescoço, estou toda de preto, uma blusinha de lã de preta. Tamanho mediano, de altura, olhos castanhos escuros, sem maquiagem, sem batom. Quero agradecer, né, inicialmente, o convite das professoras por estar aqui. Como as gurias já mencionaram, é muito importante e interessante estar aqui, né, como professora agora e conseguir escutar, acho que um pouquinho as gurias e os meninos, não sei se tem meninos na turma, não dá para ver todo mundo, que estão em formação, né, e poder conversar um pouquinho sobre essa nossa profissão, né, que é tão discutida, tão necessária na atualidade. E que seja uma ótima noite de discussões para nós. Obrigada, gurias. Então, só lembrando que se alguém quiser fazendo suas perguntas e dúvidas, né, podem nos interromper ou acessar pelo chat. A ideia mesmo é que a gente possa fazer uma roda de conversa, né, fazer a palavra circular. E eu acho que para a gente iniciar, então, esse nosso momento, talvez a gente possa pensar um pouquinho, ou falar um pouquinho da trajetória de vocês, né, como é que vocês chegam à condição de professoras de educação especial num colégio da rede privada de ensino. Então, com a palavra, vocês. Vamos seguir o fluxo, então. Posso? Pode, claro. Tá, então vamos começar por lá. Vocês sabem que agora, semana passada eu fazia assim, eu iniciava por a gente iniciava por uma e depois a outra respondia, depois iniciava por quem tinha falado por último e assim ia fazendo o caminho inverso. Para não dar problema para ninguém, para ser bem justa. Não, e ninguém se sente na obrigação de começar, né? Acho que fica bem bom. Tá, eu iniciei minha trajetória na educação especial em 2015, no município de Jaguari. Eu sou natural de Jaguari, então eu retornei para lá, trabalhei numa instituição especial, numa PAI, de 2015 até 2017. Em 2017, então, eu inicio nessa escola privada que eu atuo, por intermédio de uma amiga, né, porque esta amiga tinha passado num concurso público em outra cidade, e então indicou meu nome para assumir a vaga que era dela. Então, assim que eu me insiro na escola privada. Foi um desafio tremendo, assim, porque eu tinha já
uma bagagem, mas era muito voltada à instituição especial, né? Um trabalho mais voltado a recreações, a projetos, né? Um trabalho muito, muito potente que o município de Jaguari faz, mas ainda não tinha tido a experiência de trabalhar numa escola inclusiva, né? E daí comecei a minha trajetória. Se vão 4 anos, quase, né, de instituição privada. É um desafio todos os dias. Todos os dias é um desafio, a gente aprende bastante, a gente descobre coisas da profissão que não tem tempo de ver na universidade, né? E as coisas estão balançando na cabeça porque concordam comigo, né? Então não estou fora de coisas que a gente pensava e encontrado, talvez não encontre tanto, com tanta frequência, né? Bom, enfim, a gente sai, a gente estuda, a gente faz todo um processo formativo muito, muito importante. A nossa universidade ela é muito boa, né, no que faz. Mas mesmo assim a gente sai ainda cruas, né? Porque é o dia a dia assim que vai nos dar um norte de como ser educador especial, né? Perfeito. Vocês gurias querem falar? Aham. Bom, eu inicio um pouquinho antes, né, a minha trajetória. Eu tenho um primo que tem paralisia cerebral, então... Oi? A Angélica, teu microfone tá ligado, aí eu achei que era comigo. E aí esse primo, então, nos mobiliza, né, em alguns aspectos, eu e a minha família, assim, a minha mãe um pouco adota ele, né, e aí eu tenho uma irmã que faz fisioterapia muito voltada para a parte neurológica, e aí eu saindo do magistério, eu fiz o magistério aí no Instituto Olavo Bilac, né, e naquela época, porque era bem época, né, era 2009, 2008, quando saiu a política de educação especial, mas ainda lá a gente tinha as classes especiais, e até o meu estágio era em PNE, né, portador da necessidade especial, então ainda tinha nomenclatura antiga, e eu fiz até o meu estágio lá na classe especial. E muito, ainda assim, muito, né, muito mobilizada por isso, e por essas questões familiares, eu fui feita a escolha do curso, né, e educação especial era um curso teoricamente novo, não novo em termos de idade, né, mas de falar sobre isso, né, de ver isso na prática, era uma profissão que a gente não... Fiz o curso sem saber muito do que ia vir, né, e aí, então, eu inicio o curso, eu era bem nova, eu tinha 16 anos quando iniciei, e quando me formei, logo assim, eu consegui trabalhar na área, né, eu fiquei 5 anos atuando como AT, que a gente chama de assistente terapêutico, né, auxiliar terapêutico, enfim, com um menino que tinha transtorno do espectro autista. Então, isso me ajudou bastante, assim, a entender um pouco da prática, como a Angélica disse, que a gente é diferente, né. Por outro lado, né, dentro do meu percurso aí na graduação, a gente faz bastante contatos, isso é muito bom. E se vocês não fazem, tem que fazer, né? O grupo de estudos nos dá umas boas situadas na vida e no que a gente pensa, ter amigos para conversar sobre os assuntos, isso faz bastante. Hoje as minhas colegas são as que a gente faz um GT, tipo um grupo de trabalho assim no WhatsApp para discutir alguns aspectos, então isso é bem importante. Trabalhando, né, como eu disse, como AT, eu fiquei, então, fazendo a minha especialização, né, que eu fiz em psicopedagogia, e achei que essa era a vibe, assim, né, nessa área mais clínica. E aí o mundo dá voltas, né, e eu entro para uma escola no município de Agudo, né, uma escola municipal, era contrato, e foi a minha primeira experiência em escola. E foi muito legal, foi muito bacana, né, mas é um contrato que acaba.
Mas nos dá uma dimensão de como que é a estrutura, né? Como é que a escola se organiza e que espaço a educação especial tem nessa escola. Nessa escola em específico de Agudo, ela ocupa um lugar, é claro, né? E aí, depois de um ano, eu venho para Porto Alegre, mas venho também para assumir uma escola aqui. E aqui também a educação especial tem um outro espaço, né? Tem um outro lugar, é uma outra valorização também da profissão. Aqui onde eu moro, em Porto Alegre, a gente fala muito e a gente é muito valorizada pela graduação em educação especial, né? Então, não que Santa Maria a gente não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que quanto mais a gente sobe, em termos geográficos, né, assim, de mapa, mais me parece que a gente é mais valorizado pela graduação, né? A gente fala muito, assim, por exemplo, de pedagogo especial, de pedagoga com curso de AEE, que são muito bem vistas e fazem, com certeza, um trabalho maravilhoso, mas o curso de educação especial nos coloca realmente em um outro lugar, assim, e tenho certeza que hoje, assumindo a escola que eu assumo, não foi pelo mestrado, não foi pelo título de especialista, né, com certeza foi pela graduação, assim, e como é que eu vou dizer para vocês, ela nos convoca a falar, sabe, a educação especial aqui tem voz, assim, eles nos perguntam mesmo, nos respondem, é muito bacana. Acho que é isso. Então, o meu processo de formação, eu até comentava com a Leandra no início da escrita da dissertação do mestrado, que eu vejo que ela foi muito antes da graduação. Eu sempre tive colegas com deficiência, que agora eu sei que é uma deficiência mental, né? Uma deficiência intelectual, que é possivelmente o autismo, né? Então, agora eu consigo compreender o que eu vivia lá na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, eu sempre tive esse contato, mas a educação especial nunca me chamou a atenção. Eu venho para Santa Maria em 2012, cursar um curso técnico, e aí, para sobrevivência aqui em Santa Maria, a gente vai para as bolsas da PRAE, né? Eu ouvi as gurias comentando na semana passada como isso também é importante. E ali eu fui bolsista secretária de um núcleo no USME que atendia crianças com deficiência, mas na área da fisioterapia. E ali eu fui conversando, né? As professoras que ali atuavam foram mediando a minha aprendizagem também naquele momento. E em 2013 eu ingresso no curso, sem saber o que é o curso, sem saber nada do curso, mas eu precisava fazer alguma coisa e estar em Santa Maria. E eu sempre digo, ou a gente ama o curso, ou a gente odeia. E esse espaço que hoje eu ocupo, eu tenho certeza que eu sou apaixonada por esse curso, por ser professora de educação especial. Então, eu sempre tive esses movimentos, né? Durante a formação inicial, eu sou formada no curso diurno, então eu sempre participei dos grupos de estudos, quando podia, né? Quando tinha brecha na carga horária, sempre estava participando de grupos de estudo, de bolsas de iniciação à docência. Os estágios foram fundamentais, assim, na formação, ainda que a gente fica muito na sala de recurso, atendendo, né, separadamente, a gente não vê todo o envolvimento da educação especial dentro da escola, mas eles foram fundamentais. E eu chego, então, a assumir, né, a posição de professora de educação especial no ano de 2018, em meio à escrita de projeto e qualificação do mestrado. Assumo, então, uma escola onde a gente não tinha nenhum projeto de educação inclusiva, tínhamos uma estudante com deficiência intelectual, e aí a gente começa todo um processo de formulação de projeto de escola inclusiva, né? Então, assim, foi um choque, essa primeira realidade da escola, começar do zero, né? Porque, claro que a gente começa do jeitinho da gente, né? Mas foi muito desafiador.
principalmente em documentações, em colocar essa educação especial dentro dessa escola, né? Hoje, eu vejo que a gente está num caminho, mas ainda não é o ideal, né? Ainda a gente tem algumas coisas que não caminharam certos ainda na escola, né? Mas a gente tá indo, tá construindo. Então, eu estou na escola desde 2018, então a gente tem 3 anos aí, 3 anos e meio, de caminho de uma escola né, que recebe, e que não só recebe, mas sim dá o auxílio e continuidade desse estudante dentro da escola. Então, esse é um pouco do meu caminho, né, de tudo que eu consegui hoje, eu tenho certeza que foi pelo caminho que eu construí no curso de educação especial. A gente não sai sabendo tudo, a gente bate a cabeça e volta de novo, não, aqui não tá certo, como que a gente vai fazer? Mas é só, né, só estando na frente da educação especial para te entender, para te construir, para te costurar com professores, com escola, essa educação especial, né? Então, é um caminho que está sendo trilhado ainda no colégio. Não é nem o projeto a gente tem, mas não é um projeto finalizado. Todo ano aparece uma coisa nova, né, para a gente compor. Todo ano aparece uma síndrome nova que a gente precisa ir lá estudar, né, para saber. Então, é só no caminho mesmo que a gente vai trabalhando e vai conquistando esse espaço da educação especial. Obrigada, gurias. Eu acho que seria interessante para nós poder, apesar da fala de vocês, de uma certa forma, já tangenciarem esse aspecto da formação inicial, mas poder vincular, assim, ó, como essa trajetória se sustenta, né, ou como vocês chegam até onde vocês chegam a partir desta formação inicial, né, e aí eu acho que de uma certa forma vocês já referendaram primeiro, né, talvez de poder pensar o processo de formação inicial como um processo inacabado, assim, acho que isso vem, e sempre vai ser, né, acho que isso vem um pouco de encontro à fala da Angélica, assim, a gente sai, mas a gente sai, né, assim, com alguns conhecimentos e vai constituir uma atuação profissional no âmbito da prática mesmo, né. E de uma outra forma, né, a RUD vai referenciar que chega onde chega por ter feito uma formação inicial em educação especial, no curso de licenciatura em educação especial. Então, acho que a gente queria pensar junto com vocês de que forma, né, chegar onde vocês estão, se vincula a esse processo de formação inicial, e também de que forma essa formação inicial ofereceu e oferece a vocês pontos de sustentação nessa atuação prática. Vou começar, então. Eu costumo dizer que tem, assim, claro, o curso todo ele é muito importante, mas tem um processo do curso que, para mim, foi, assim, muito rico, que foi quando eu participei do PIBID, né? Que muitas das acadêmicas que estão aqui, dos acadêmicos, talvez façam, agora, em momento de pandemia, não sei como é que tá esse processo, né? Deve estar totalmente diferente, mas quando a gente teve a oportunidade, a gente foi para a escola, a gente conseguiu conhecer mesmo o chão da escola, a gente acompanhou a educadora especial do colégio, a gente conseguiu ir para a sala de aula, e isso me ajudou a já mais ou menos compreender o que eu faria na escola depois de formada. Porque eu nunca aceitei, não sei se é essa a palavra, que eu deveria, não apenas porque é muito importante, mas não ir para a escola para ficar na minha sala atendendo os alunos, né, com diagnóstico e dando retorno para professores e pais. Eu, Angélica, não
não queria que fosse assim a minha atuação, né? Enfim. E o PIBID me proporcionou isso, conseguir visualizar a educação especial para além disso, né? Para além disso. Foi uma experiência bastante rica. Eu lembro que na turma que eu fiquei, foi possível a gente fazer trabalho interdisciplinar com outros PIBIdianos que estavam na escola, a professora super atenta, né, aqueles alunos que tinham diagnóstico ou que não tinham, né, enfim, atenta às diferenças mesmo, e o quanto ela deixou, né, eu me inseri nesse espaço, o quanto a educadora especial do colégio me deixou inserir nesse espaço. Então, eu para mim, assim, o PIBID, ele foi um ampliar, né, da atuação para mim, assim, foi onde eu me achei, assim, eu disse, não, é possível ir para a escola, é possível fazer além do que eu achava que era o trabalho do educador especial, porque eu acho que durante a formação eu tinha muito isso, e os estágios talvez também, né, iam um pouco, assim, para esse direcionamento, de tu ir para a escola, ir para o AE, tentar entender nesse sentido. Que é importante também, a gente sabe, hoje atuando na escola, eu sei que o AE ele é muito importante, de extrema importância, mas o estar em sala de aula com as professoras compartilhando é muito mais importante. É muito mais, tu consegue ver o além que aquele aluno pode ir, porque por vezes com a gente identifica algumas coisas, mas no grande grupo a gente identifica várias coisas, né? Então, eu acho que a terminar o curso e me identificar foi esse processo. Eu tento, né, trabalhar nessa perspectiva de um ensino colaborativo, de uma ação compartilhada, né? Obviamente, não é sempre que é possível, porque sim, na realidade em que eu conheço da escola privada, a gente é muito, e já vem, né, a escola que eu tô, ela já tem um percurso de educação especial, e a gente é muito vista assim como quem chega para salvar para dar uma palavra de conforto para os professores e que vai de certa forma, dar uma salvação ali para o que está acontecendo, né? Para as dificuldades que estão encontrando. E por vezes, tu está chegando, tu não conhece ainda, tu também não tem esse. Né? Não tem como tu dar. Mas a gente é vista muito nesse sentido, assim, né? Tu estudou e eu entendo, porque tu estudou para isso, então tu deve mais ou menos saber. E isso foi aos pouquinhos que eu fui construindo na escola, né? De conseguir convencer esses professores que o trabalho colaborativo era importante, que eu precisava de um tempo para me apropriar dos alunos como um todo, né? Que o diagnóstico deles não definiam eles, para mim, no AEE e nem na escola, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Ter tido essa possibilidade durante a formação me impulsionou porque eu seguisse, né, no educador especial atuando, né? Consegui me aproximar dos professores, ter essa visão de que a gente precisa compartilhar para o bem de todos os alunos, sabe? E que esse aluno, ele é da escola. E por muitas vezes a gente sabe que a Rudiana até falou, né? Eles pedem muito para educador especial, eles perguntam muito para a gente, eles querem saber a nossa opinião. Mas a gente tem que conversar e entender esse aluno juntas, né? Porque não é só eu que entendo esse aluno, não é, né? Esse professor que está na sala de aula, ele passa 4 horas por dia com esse aluno.
Eu vou atender esse aluno no ensino, no AE, no turno inverso, 1 hora semanal, né? Então, pela lógica, esse professor ele tem muito a dizer desse aluno, só que por vezes não se permite por entender que a especialidade de entender sobre o assunto, sobre o diagnóstico, está na gente. Então, por isso que essa troca eu acho muito importante. Então, na minha trajetória, eu tenho tentado fazer esse exercício que eu aprendi lá no PIBIT. Se ficarem dúvidas, vocês perguntem, porque a pessoa não é muito acostumada a falar para 60 e poucas pessoas. Que bom, Angélica, de escutar. Eu acho que, de alguma forma, a gente se escuta e também se vê na tua fala, né? Assim, acho que é de comum acordo entre todos que essas percepções vão para além da tua escola, né? Eu acho que tem um pouquinho disso, assim, em cada uma, e o jeito que se configura a educação especial em cada uma, claro que tem suas particularidades, mas também acho que essa questão do diagnóstico ainda vai estar presente nas nossas falas por muito tempo, né? Mas eu queria iniciar dizendo que, com a pergunta da Fábio, né, como é que essa trajetória se sustenta na nossa prática, eu lembro muito do da Milano, né, é bem provável que vocês, não sei qual é o semestre que a maioria está, mas vão passar por ele com toda certeza, né, e eu lembro dele muito falando de legislação, e talvez essa é uma das coisas que mais me aperta atualmente, é a legislação, né, assim, o quanto, e nomeação, e como é que nomeia, enfim, isso é uma das coisas que é a minha fragilidade, assim, ainda bem que eu tenho alguns pontos de apoio aí das colegas que me ajudam nisso. Então, eu lembro muito dele falando disso, e sei o quanto me faz falta disso agora, né, o quanto eu tenho que buscar isso. Mas também é uma atualização, né, que a gente tem que fazer, como a Angélica disse, né, uma formação que vai para além. Hoje, talvez, se a gente ler tudo aquilo, a gente vai ler com outros olhos, né. E a minha formação foi diurno, né, então a gente saiu com uma habilidade nem sei se posso dizer assim, se ainda se fala assim, habilidade em dificuldade da aprendizagem, né, deficiência mental e surdez, enfim, era um pouco mais focado para isso, e se a gente quisesse, né, a gente tinha aí as outras disciplinas para nos ajudar. E quando eu terminei a minha graduação, eu confesso que eu não fiz muitas disciplinas não obrigatórias, né? A gente fez aquilo que dava e estava tudo certo. E eu disse, mas é porque eu não quero trabalhar, e eu já sei o que eu quero trabalhar só com deficiência mental, assim, bem louca, dizendo até o que é o sujeito que eu queria trabalhar, assim. E aí, que bom, né? Que bom que o tempo passa e a gente muda isso, e que a gente não trabalha com deficiência mental coisa nenhuma, né? E que a gente vai bem para além disso, né? A gente trabalha com sujeitos, com pessoas, com alunos. Então, eu não sei como é que está ainda a configuração do curso, mas hoje a gente tem uma outra visão, né, de que a gente não vê só a deficiência mental, só a dificuldade de aprendizagem, que nem é um dos públicos da educação especial, né, mas o quanto trabalhar aquele mundo, né, a avaliação, né, Fábio, que tu nos deu, eu da psico também tive, então, quanto essas disciplinas, por mais que não seja voltada para uma categorização só, nos dá base para, né, trabalhar com outras, e talvez esse seja o nosso pulo do gato, né? Talvez pegar essas questões que a gente acha que vai atender a um público e poder passar isso para todos os outros, né? Porque, enfim, crianças são crianças e vão ser sempre assim, ou adolescentes, enfim. E a vida foi muito engraçada, né? Porque ao mesmo tempo que eu falava assim, eu olhava muito o Carlo, né? E eu nunca fui aluna do Carlo. Nunca assisti uma aula dele. Eu só assisti no mestrado, que a Fábio agora entrou em licença, tá aí com o menino. Agora, Fábio, há 1 ano atrás. E o Carlos me convidou para ir numa aula lá com ele, e aí eu fui, e aí eu vi ele dando aula. Mas, até então, eu não tinha contato nenhum, né? E lá na graduação, menos ainda, não tinha contato. E autismo era muito complexo, não tinha causa, não sabia de onde vinha. A gente, mesmo estudando, a gente cria
tanta coisa, né? E era com esses que eu não queria trabalhar, eu só falava isso. Porque era muito difícil. Pensava eu. E aí fiz curso, por exemplo, de Libras, né? Para além da nossa carga horária, que nos dá nos ajuda muito, né? Mas também não me aprofundei no Braille, por exemplo, né? Não me aprofundei em outras questões. Mas o autismo foi o mais engraçado, porque quando terminou a graduação, só o que surgiu de trabalho não foi no autismo, né? Assim, hoje a gente tem um público também grande, mas eu lembro muito disso, assim, né? Do quanto eu não queria, que achava que ia ser muito difícil, e hoje é o que a gente mais tem, e talvez na minha escola, né? O meu maior público é do transtorno do espectro autista. Mas na minha escola, a educação especial realmente ela é privilegiada. Eu digo isso porque eu não conheço outra instituição que se configure de uma mesma forma. Eu tenho um setor de processos inclusivos aqui. Então, por exemplo, na outra escola que eu trabalhava, em Agudo, era educação especial que perpassava por todos os níveis, né? Lá na educação infantil, lá no ensino fundamental, enfim, não tinha ensino médio naquela escola. Mas, enfim, a gente entende a educação especial, né, como essa transversalidade. Ótimo. Porém, e que a gente não tem coordenador, né? A gente não tem supervisor. É a gente, e é a gente que responde, teoricamente. Né? Como a Angélica disse, a gente tem esses momentos de interlocução e são raros os momentos. Eram raros no meu antigo trabalho, agora não. Mas é algo que vem se construindo, né, essa questão dessa relação. E na minha escola, então, tem um setor para isso. Então, eu tenho uma coordenadora de processos inclusivos, que ela faz, não sei se vocês vão me perguntar, mas eu já vou responder, tá? E, na verdade, ela faz essa gestão. Então, ela que agenda, conversa com os pais, ela, por exemplo, organiza os monitores, nós temos cerca de 28 monitores. Então, essa questão de organização, de gestão, quem faz é ela. E eu sou a professora que, na minha carteira de trabalho, está professora de deficiência múltipla. Eu, quando cheguei, fui nomeada de professora de AE, e hoje eu sou professora de educação especial. Então, quer dizer que até isso, né, a gente foi mudando na escola e é muito aberta essas conversas. Então, hoje eu sou muito feliz em dizer que eu sou professora de educação especial nessa escola. E eu faço, então, um dos serviços, né, e o atendimento educacional, ele é um dos principais serviços da educação especial, mas lá é muito claro de que esse não é o único e exclusivo, né. Então, lá a gente tem muitas fontes de conexão entre os professores, muita articulação, né, a gente tem, a equipe lá, gente, é enorme, tá, são 12 pessoas só na equipe, assim, de coordenador, supervisor e orientador, e a gente se encontra, a gente tem grupos de estudos para conversar sobre os casos, né, a gente faz estudo particular de cada um deles. Agora, a gente encerrou um para poder mudar a nossa adaptação curricular, enfim. Então, assim, a minha escola, eu digo que é privilegiada porque eu não tive isso, então, assim, eu estou muito bem, porque estou tendo esse espaço de conversa entre professores, coordenadores, e mesmo quando a gente diz, né, que às vezes, o professor não tem tempo para trocar com a gente sabe, né, às vezes ali é 4 horas, e agora eu não sei como é que está funcionando nas outras escolas, mas lá é Meet e aula ao mesmo tempo. Então, de fato, está sendo muito corrido, né, para os professores de ensino regular, mas assim, está corrido para todo mundo, né, está corrido para eles, está corrido para a gente, para os educadores, então a gente já não se escora muito nessa desculpa, assim, nem desculpa, mas, né, mesmo quando não tem esse espaço, a gente consegue horas extras para se encontrar, a gente consegue fazer momentos de discussão de parecer, de discussão de PDI, que é o plano, né, do aluno individual lá. Então, a gente tem sempre esses encontros, e mesmo quando não dá no dia a dia, nós temos uma equipe gestora que nos fornece esses espaços extras, assim.
Então, a educação especial realmente é um pouco forte, e é muito forte, né, na escola, então a gente se configura assim. Dá um alívio escutar a Rudiane, né, nesse trajeto do que está, né, livre para transitar nessa escola. Eu acho que sim, minha trajetória, ela sustenta hoje a minha articulação na escola, minha trajetória formativa. Eu participei do PIBID, que foi maravilhoso, fiquei 2 anos e meio no PIBID, que foi maravilhoso, mas foi na educação do campo, né, era no PIBID Interdisciplinar Educação do Campo, e onde a gente tinha essa troca, essa colaboração com os outros, né, de outras áreas, que hoje, pensando no trabalho, eu não consigo na escola em função da carga horária, né? Nossa educação especial ali está, sim, centrada em atendimento, mas mais em atendimento individualizado neste momento. Casos específicos, a gente faz um ensino colaborativo, mas não é um ensino colaborativo, né? A gente planeja junto, vai para a sala, auxilia, observa, faz e volta para a sala de recurso. Então, é muito mais em observação do que propriamente o atendimento colaborativo, né? Então, a gente está tentando mudar, estamos em caminhos para mudar, principalmente na educação infantil, né? Que é na educação infantil que ele vai, né, que as crianças, os sujeitos terão contato com seus pares, e no AE sozinho não tem como, né? Fica inviável um atendimento separado, ressalvos os casos, né? Mas eu vejo, assim, que essa organização em que o PIBID, que eu me organizava com um pessoal para atender num projeto interdisciplinar, né, na escola do campo, hoje eu não consigo realizar. Mas nos atendimentos que eu acompanhava a educadora especial na escola, os atendimentos que eu fazia, isso eu consigo me ver hoje, né, que eu não reproduzo, mas sim aquilo foi base porque eu venho fazendo. Eu tenho 20 horas só no colégio, né? A escola, o colégio tem 1.110 estudantes. Desses 1.110, 15 estão com matrícula no AE. Então, eu tenho 15 estudantes divididos em 5 turnos, atendo no contraturno 3 turnos de manhã e 2 à tarde. À tarde, tem que dar conta de 10 auxiliares, conversar semanalmente ou mensalmente, quinzenalmente, com os professores. Então, assim, é uma demanda grande e não consigo fazer o que a Rudiane faz, de sentar, planejar, de discutir os casos, né? E isso eu acho que a gente perde. A gente perde trabalho com o estudante, né? Claro, eu consigo conversar com as professoras semanalmente ou quinzenal, né? Que já é um grande avanço, conseguir conversar sobre o estudante quinzenalmente, eu acho um avanço muito grande. A gente conseguir brechas na agenda, né? Mas falta mais, porque em 2 tardes eu não consigo estar nas 20 turmas que estão à tarde, né? Eu não consigo estar nas 30 turmas que estão de manhã. Então, tipo assim, não é inviável 20 horas. Tenho muito isso, agradecida por isso, porque sempre quando eu preciso, a gente recebe, né, tem esses disponível horas complementares. Além desses 5 turnos que eu tenho no colégio, a gente tem uma coordenadora que orienta nós, 19 educadoras especiais da rede. Então, temos uma gerência em Porto Alegre, e essa assessora de inclusão, ela organiza e orienta nós, educadores especiais. Então, somos 19 na rede, né? Ali no colégio apenas eu, mais 10 auxiliares, que são os nossos olhos dentro da sala de aula, né? Eu sempre digo para elas, vocês que vão trazer para a gente, né? Se tá bom, porque assim, tem muito que eu consigo fazer, é planejar com o professor, mas a atividade que o professor está planejando, eu não estou conseguindo ver isso na prática,
né? Então fica muito distante. Então eu digo para as gurias, é vocês que são os nossos olhos, né? Vocês que precisam estar ali, estar e não estar, ser invisível também do lado desses estudantes, né? Para que eles tenham autonomia, para que o professor também possa ver, né, o que ele pode estar trabalhando. Mas essa formação, essa identificação também, né, de todo o processo da formação, eu consigo ver. O que eu tenho, eu acho que o meu ponto fraco é a avaliação, né? Eu acho muito forte tu avaliar um estudante, tu dar suspeitas para o estudante, achar os mecanismos de avaliação, né? Então, essa parte eu sempre busco mais, e até a coordenadora geral, ela disse, mas eu já te passei quase tudo de avaliação, o que tu precisa mais? Eu disse, eu preciso, porque cada sujeito é um sujeito, eu não posso usar a mesma avaliação para os 15, né? Eu não posso usar a mesma atividade para os 15, são sujeitos diferentes, e eu preciso de mais atualizações. Legislação também é uma coisa que eu sempre busco, né? A gente está sempre buscando, mas de organização total, assim, com professores, né? Tenho muita liberdade com professores da educação infantil, anos iniciais. E aí, quando a gente começa a trabalhar com o pessoal de área, que é anos finais e médio, eu não consigo um encontro. Então, claro, eles são todos horistas, né? Tem toda essa dificuldade, mas a gente não consegue encontro, né? Então, essa é uma parte que eu fico batendo todo ano, porque esse ano a gente tem um estudante no 6º ano, então, sabe que os professores estão relaxados. Mas o ano que vem a gente está passando 4 estudantes dos anos iniciais para os finais. E aí, né? E aí que a gente precisa começar antes do ano que vem, né? Para que esses professores tenham conhecimento, para que eles possam discutir o caso antes de receber, né? Acho essa transição muito importante. E que agora eu não tenho conseguido contato, não tenho conseguido fala com eles, né? Então, eu sinto que o que a gente organizou, né, no PIBID, de sentar, discutir, isso me falta agora. Isso me falta e é um ponto que eu tô toda semana batendo lá no colégio, né? Eu preciso conversar com esses professores, mas eu não tenho como. Os 15 minutos do intervalo não dá, né? Não tem. Então, é nesse sentido, eu vejo que sim, de certa forma, a formação inicial me auxilia a pensar o sujeito, mas com o sujeito professor, o que eu fazia eu não consigo fazer agora. Então, eu fico entre o meio. Muito bom, gurias. Podia falar a noite inteira aqui com vocês, mas eu queria destacar alguns pontos da fala de vocês, que eu acho que, assim, na verdade, vários elementos, assim, mereceriam uma atenção, mas enfim, né, elenquei alguns. Primeiro, talvez esse reconhecimento da importância do PIBID, né, no processo formativo de vocês. A gente tem um número bem significativo aqui de alunos pibidianos que nos acompanham, e no campo da educação especial, né, a gente, e a Angélica tá aí, viveu esse momento, né, que foi quando a gente iniciou as práticas de ensino colaborativo via PIBID, e depois, né, essa orientação, ou essa diretriz veio compor, então, uma organização, uma proposição curricular nos estágios, né, mas isso, num primeiro momento, aconteceu via PIBID, né, o PIBID, para nós, foi uma espécie de um projeto piloto naquele momento, né, assim que a gente conseguiu, de uma certa forma, deslocar um pouco essa atuação do professor de educação especial, né, e isso, e colocar vocês dentro das salas de aula e conseguir fazer esse planejamento com os professores. Eu acho que isso redimensionou e teve uma
influência muito positiva, né, tanto é que isso tem uma composição, né, ou se configura de uma forma diferente agora nessa nova organização curricular. Que é uma organização curricular, Rudy, centrada na aprendizagem do sujeito. Aí eu vou fazer o gancho, né, os alunos ainda, e esses alunos que nos acompanham aqui, salvos que estão no primeiro semestre, eles ainda têm um processo formativo com foco, né, nas 3 grandes áreas, deficiência intelectual, surdez e dificuldade de aprendizagem. E agora, nessa nova organização, a gente tenta deslocar essa questão, né, das deficiências e centrar num processo de aprendizagem, né, dos sujeitos. Talvez resida aí, Rudy, o pulo do gato que tu fala, né, que tu conseguiu fazer nesse processo formativo, e talvez que a gente queira fazer, né, que é de poder pensar, ou de poder pensar em elementos que a gente consiga generalizar, né, na aprendizagem dos alunos, né, então, assim, isso não está centrado na deficiência, mas está centrado no processo de aprender, né. Então, deixa eu complementar isso que tu está falando. Isso é bem importante, porque talvez, hoje eu conheço algumas colegas que fazem, e aqui eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, tá? Muito o atendimento educacional especializado. E não que seja, esse é um serviço mesmo que tem que prestar. E algumas de nós conseguem fazer, né? E tem espaço para essa interlocução. Mas talvez nessa mudança a gente não caia nessa, a gente faça só o atendimento, a gente, né? E talvez, tendo essa concepção, a gente já consiga mudar essa prática, né? Talvez a gente parece que se forma muito para o AE, a gente se forma muito para um atendimento individual, né? Muito no sujeito. E aí, talvez, nessa mudança, a gente consiga ampliar um pouco mais, né? Aí também, né, não sei, daria também uma outra noite de discussão, mas assim, esse próprio conceito de AEE, né, porque aí tem gente que também reduz o próprio conceito de AEE a um atendimento mais individualizado do aluno, ou a gente poderia compor, né, nessa ação mais ampla do professor de educação especial dentro da escola, né, que envolveria esse atendimento num conceito mais amplo, o atendimento mais individualizado e também, né, essas ações mais de práticas, enfim, articuladas, né. Mas o que me parece recorrente na fala de vocês é essa importância do trabalho em parceria, né, e as diferentes formas delas serem produzidas dentro da escola. Talvez a gente possa falar um pouco mais sobre isso, apesar de vocês já terem dado uma pincelada. Então, a gente tem, e eu falo isso de uma forma muito recorrente, né, para a gente falar de prática pedagógica, a gente tem que pensar nessas condições de produção das práticas, né. A gente tem 3 experiências aqui muito distintas, né, talvez Dani e Angélica com uma carga horária menor, em escolas, acho que a escola da Angélica com uma tradição um pouco maior nesses processos de inclusão, né, mas que também, né, tá se formando, né, uma atuação do campo da educação especial dentro desse contexto, né, que é diferente da Rudy, que tem 40 horas dentro dessa escola, e além das 40 horas tem uma equipe de inclusão dentro da escola, né, e aí toda uma previsão dessa possibilidade de articulação do trabalho, de conversar com o professor, enfim, né, e é claro que aí o trabalho tem um diferencial. Então, pensando um pouco nessas condições de produção, né, e aí é interessante, né, porque se por um lado, né, numa escola a gente já entra com esse trabalho estruturado, tu tem que entrar no fluxo, né, mas tem uma abertura para negociar, por outro lado, na escola que não tem, reside todas as possibilidades da gente construir, né, a partir das condições que a escola nos oferece, que talvez seja um pouco da briga ali que a Dani, né, sabe, vai tentando, né, cavar esse espaço aí, né, então talvez a gente possa falar um pouquinho sobre isso, assim, né, sobre esse desafio diário e acho que o desafio diário de construir uma prática de educação especial aonde vocês estão trabalhando, e como é que vocês estão pensando, né, enfim, como é que vocês articulam isso, né,
talvez a gente possa falar um pouquinho mais sobre isso, né? A Dani já falou bastante, mas, enfim, vamos falar, vamos complementar um pouco mais, né? Dani, e aí eu fiquei curiosa também para saber se né, porque eu entendi que tem um núcleo, né? Uma gerência ali da educação especial na rede, né? Na rede de escolas, são 9. As 19 são todas formadas em educação especial, a gente tem formações distintas. Tem duas que são pedagogas com especialização. As outras 17 são educadoras especiais, algumas, eu acho que a maioria é formada pelo curso diurno e outros no EAD. Então, a nossa gerente, então, educacional de inclusão, nós temos encontros quinzenais com ela, todas, às 19. Então, todas as quartas, 2 vezes ao mês, nas quartas, a gente se encontra para debater os casos com ela, trazer experiências de todos os lados do Rio Grande do Sul, ver o que foi bom, o que não foi, discutir documentação. Ultimamente, a gente tem discutido sobre a organização desse PDI, que para nós ainda nós temos um instrumento de PDI fechado, redondo, que precisa ser preenchido, só que a gente vê que ele não dá muitas possibilidades para, né, de escrita. Então, a gente tem mexido no PDI, a gente tem mexido agora num novo instrumento, que é o PEI, que me fugiu agora, que, gurias, é um plano de ensino individualizado, isso, que é de todo o colégio da Intel, né? A gente tem batido muito sobre adaptação curricular, né? Hoje, na escola onde eu atuo, a gente tem 2 estudantes que necessitam de adaptação curricular e a gente não tem o documento escrito de adaptação curricular. Não é um serviço da educação especial, né? Essa adaptação curricular não é, na nossa rede, não configura-se como um serviço da educadora especial, da professora de educação especial, e sim do pedagógico, da professora, mas com auxílio de toda a equipe. E hoje a gente tem uma adaptação em andamento, né? E aí tem essas, né, não consegue se encontrar, não consegue articular com o professor para essa escrita. Então, a Ana, que é a nossa gerente, então a gente conversa com ela todas as quartas para essas organizações. Agora estamos nesse PEI, no PDI, e estamos iniciando um estudo sobre o DUA, que é o o Desenho Universal da Aprendizagem. Então, a gente elenca de 2 em 2 meses um assunto, para a gente poder ir debatendo legislação, PDI, DUA, e aí a gente vai trazendo para o grande grupo e preenchendo, conversando, né? Trazendo os casos né, de toda a rede. A Ana tem sido um aporte bem bom para nós, porque a Ana surge no meio da pandemia, né? Eu acho que, e é uma fala de todas as gurias das 19, né? A educação especial nesta rede dá um salto no meio da pandemia. Ali na escola eu vejo que 2020 foi a marca. Antes de 2020, eu era uma prof que atendia na educação especial, no AE, no contraturno. 2020 começou-se uma articulação, né, de horários pré-agendados para articular, então, esse processo. E 2021, então, a procura está sendo maior, mas na educação infantil, anos iniciais, os professores dos finais e médios, nada ainda, né? Mas eu vejo que a gente consegue quebrar, então, uma barreira na pandemia, durante a pandemia. Então, nós, né, na rede, a gente diz que foi, de certa forma, a pandemia ajudou para a gente ter o nosso espaço, né? Para a gente ter esse espaço da educação especial para organizar, para auxiliar esse professor. Dani, deixa eu completar uma coisinha que você estava dizendo. Realmente, a pandemia, ela trouxe muitos ganhos, assim, a tecnologia nos permitiu muitas coisas. No ano passado, a gente fez um projeto, porque é muito... A cada coisa a gente vai inventando uma coisa nova, né? E aí a gente fez um projeto que era escuta professor, alguma coisa nesse sentido. E a gente conseguiu escutar
todos os professores, justamente por essa ferramenta. Talvez no dia a dia a gente não conseguisse escutar todos. E aí a pandemia nos possibilitou isso. Então a gente escutou todo mundo, né? Qual era a visão dos professores com o sujeito, qual era a dificuldade que eles tinham, né? O que eles achavam que tá, enfim. Voz aquela pessoa que está ali, que por vezes não consegue nos dizer, ou nos diz meio atravessado, enfim, acho que foi um momento também deles pensar, e muitas das coisas que daí eles trouxeram, a gente fez aí um levantamento, um gráfico, e a gente conseguiu colocar em ações aquilo que eles estavam pedindo. Então, foi um trabalho bem legal que a gente conseguiu, muito vinculado à pandemia, porque na correria do dia a dia não ia dar, não. O ano passado a gente conseguiu fazer com que todos os professores que atendiam esse estudante se reunissem num determinado horário para planejar, para trocar. Então, foi muito bom. Que esse ano a gente não consegue, né? Vistas que estamos no presencial, as profs têm um horário de planejamento todas as terças-feiras, a educação especial não tem esse horário de planejamento, então essa articulação em horário de planejamento também não tenho, né? Então eu consigo conversar ali quando elas têm uma especializada, final da tarde, início da tarde, né? Ou final, início da manhã. Então, isso dificulta a prática, né? Dificulta o ensino colaborativo, dificulta esse desenho universal da aprendizagem, né? Dificulta todo o processo da escola, todo o processo desse estudante, desse sujeito. Então, eu não sei se eu já fugi da pergunta, mas é nessa organização. Então, a gente tem a orientadora educacional também ali no colégio, que nos dá uma mãozona, assim, que ela, juntamente com a coordenadora de turno, que organizam os estagiários, as auxiliares, né, troca, contratação. Então, essa parte de gestão com as auxiliares eu não tenho, né, esse ano eu não tive, mas os outros anos eu ajudei ali na entrevista, né, nesse processo. Mas, então, a gente se reúne todas as quartas, né, com a Ana, faz toda essa previsão. Foi um pedido dos gestores de todas as escolas para ser mensal, a gente bateu o pé e ficou no quinzenal, então, porque é um espaço muito bom, muito potente, que a gente pode estar ali discutindo textos, né, discutindo sobre essas novas síndromes, discutindo também sobre esses projetos, esse espaço. Então, é um espaço muito rico que a gente conseguiu, durante a pandemia, né, articular com todas juntas, porque a gente nem se conhecia, né, trabalhávamos na mesma rede, mas ninguém se conhecia, então a gente passou a discutir melhor cada escola, né, discutir melhor com a Ana. Então, está sendo maravilhoso, assim, né, esse espaço também, né, de troca, eu senti muito ano passado. Por mais que a gente não tenha troca, eu não tinha muita troca com a orientadora educacional. De ambas, né? E a pandemia nos afastou mais ainda. Né? Toda uma demanda que a gente tinha. E esse ano, e aí a gente viu que o processo né, o professor de educação especial precisa estar junto. Esse ano a gente tem coordenador de turno, coordenação pedagógica, orientação e educação especial com o professor. Então, é uma rede que a gente conseguiu construir esse ano para atender determinado professor, né? Então, a gente tem esse ganho também, porque a gente discute nós quatro e quem consegue passa para o professor, né? Então, tá sendo essa troca, é o que a gente consegue no momento, né? Tá sendo bem nesse sentido, conseguimos, tá indo assim. Mas falta tempo, falta espaço, principalmente nos anos finais e no médio, né? Que é o pessoal da área. Então, não se consegue fazer esse trabalho colaborativo, nem de planejamento, nem de escuta, né? Dani, aproveitando que tu está com a palavra Sim. dos 15, quantos estão em anos finais? Dos Porque 15, só um. É o mais desafiador. Só um. Só um no 6º ano, com transtorno de espectro autista. Que avançam 4. Avançam 4, aí um com suspeita de deficiência intelectual, e os outros 3 com deficiência intelectual também.
Então, aí a gente vai começar a articular, né? Eu pretendo agora em outubro, novembro, começar a articular uma fala com esses professores, até para, né, para eles poderem conhecer esse estudante que está chegando, para ter o conhecimento, para poder também estudar sobre isso, né? Porque não é o estudante ali, é o sujeito que precisa da atenção, que precisa, né, de uma adaptação curricular. E aí não é um professor, né? Nós até o 5º ano a gente tem um professor na turma. Então, o 6º ano ele já tem 6, 7 professores, né? Então, até essa articulação com esses professores, né? Do aluno com os professores, 40 minutos só. Então, é toda uma nova retomada agora, a partir de outubro, né? Tá joia, obrigada. Vamos lá. Posso perguntar também? Eu também não entendi isso. Agora eu estou falando. Eu estou aqui do lado, tem um atrapalho. Meninas, que bom ouvir vocês e poder perceber que mesmo nas instituições privadas, existe hoje, até por uma questão de responsabilidade social, de empreendimento social, enfim, porque a gente sabe que, da mesma forma como a gente vai constituindo uma escola, também essa escola tem uma relação direta com uma perspectiva empresarial, né? A gente não pode negar esses espaços e eu acho que nós nem estamos aqui para negá-los, né? É um espaço educativo privilegiado em termos gerais, né? E que são importantes, enfim, né? Mas, assim, o que mais me preocupa é que, e o que mais me deixa curiosa, né, é que os espaços, geralmente, de escolas privadas, eles são espaços que se garantem muito pela perspectiva das relações de competências definidas no sentido de um sucesso escolar, de um sucesso de aprendizagem, até porque se espera muito das crianças que são desse nicho social, que é classe média alta, né, e tal. E dentro desse contexto, o que eu gostaria de saber é como é que é a relação das famílias, desse contexto mais geral, que exige esse alto grau de sucesso, né, e por isso que faz um investimento para os filhos estarem numa escola, vamos imaginar, particular, e a presença da criança com deficiência, que poderia, de alguma forma, e a gente vem, eu convivo um pouco com a Dani, né? Essa ideia de que atrapalha o sucesso escolar do outro até, nessa relação de competição, inclusive, que está muito forte, e que é muito forte, não só na escola privada, como também nas escolas públicas. Isso não estou fazendo, mas ali porque o nicho é mais apertado, né, em termos, inclusive, de perspectiva de classe. Então, eu queria que vocês conversassem um pouco sobre isso e que trabalho, que papel nós da educação especial temos nesse contexto, né? E, para mim, eu acho que quebrar essa perspectiva, olhar para a possibilidade da diferença e tal, como é que vocês veem isso? Que papel vocês acham que a gente poderia exercer nessa perspectiva? Perfeito, vou começar, tá? Eu vou começar porque, na verdade, a tua fala me inquietou, porque eu tenho 4 alunos de ensino médio. Na verdade, quando eu fui trabalhar na escola, eu iniciei em setembro do ano passado, na minha entrevista falaram assim, fica tranquila, são só 190 alunos da educação especial. E eu com os cabelos em pé. Daí eu mandei um áudio para a Fábio. Fábio, sim, mas é 190. Bom, mas desses 90, claro que a gente tem aí 2.000 alunos, né, na escola. Mas não é bem assim, né? E aí nisso a gente definiu o público-alvo da educação especial. E aí separamos o que didaticamente a gente chama de necessidade educacional especial, né? Aquelas crianças que têm algumas questões emocionais, transtorno, dislexia, enfim, que não entram no nosso grupo, mas que tem aí também alguma coisa que nos mobilizam e que, por vezes, também merece lá o monitor de inclusão.
Mas hoje, de público, a gente tem 65 alunos. E lá no meu ensino médio eu tenho 4. E esses 4, a gente pensa muito o quanto que a escola vai largar para o mercado de trabalho, né? E de que forma que a gente vai largar esse sujeito. Então, hoje a gente tem um grupo, a minha escola é dividida por segmentos, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Cada segmento desses tem um orientador, um coordenador e um supervisor escolar. Então, a nossa equipe se juntar é bastante gente. E a gente pensa, né, quais ações que esse estudante vai se direcionar quando sair de lá. E o que é muito forte lá na escola é o Enem para os professores, né? Os professores perguntam muito quando tem simulado de Enem, quando tem essas questões mais, né, faculdade, amostra científica. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o coordenador da amostra científica fazendo reuniões comigo e com a coordenadora de que forma que esses alunos podem fazer um projeto para apresentar também, porque até então esses alunos também não participam muito dessas questões de amostra científica. E aí a gente faz toda essa acolhida e tenta pensar, ainda a gente não pensou, né, a gente só está no papel, mas quais são os projetos que esses alunos podem fazer parte, de que maneira, como que eles podem colaborar, e mais, né, a gente fica pensando nessa questão do mercado de trabalho, e as famílias, na verdade, tu sabe, Leandra, que as famílias não têm muito essa pressão, assim, sabe? É mais a gente que preocupa a família em perguntar, sim, quais são os planos, né, do que propriamente a família nos perguntar. E aí, agora eu fiquei pensando nisso, né, nesse vai e volta aí. Mas e os outros? A família dos outros, entendeu? Das outras crianças. No sentido da presença desse sujeito, atrapalhar o desempenho daquele grupo. A gente não tem isso nos anos finais nem ensino médio, bem pelo contrário, a gente tem, as turmas são extremamente acolhedoras, assim, a gente não tem, sujeito com deficiência não tem grupo, por exemplo, a gente não tem isso. Mas, nas famílias, a gente vai ter isso lá na educação infantil, sabe? Porque aí o aluno grita muito, o aluno, né, enfim, tem todas aquelas características, e aí as famílias não querem que o filho esteja no grupo, porque a professora fica dividida, enfim, embora que daí na sala de educação infantil fique a professora, regente regular, a auxiliar dela, e mais a monitor escolar. Então, já fica 3, né? Mas, nesse sentido, a gente faz todo um trabalho, por isso que eu acho que a escola, ela é feliz nesse sentido, porque lá nos anos finais já não tem mais isso. A gente trabalha muito nessa questão de inclusão, né, com os alunos, dessa percepção, desse acolhimento, e aí a gente vai que, no final, a gente não tem isso, lá nos anos finais a gente não tem. Então, lá no início, a gente até percebe um pouco disso, sim, mas depois, não. Posso falar? Bom, a minha escola ela é pequenininha, né? A gente tem aproximadamente 400 alunos no momento. E que eu atendo, no momento, 15 alunos. E a gente tem aluno da educação infantil até o ensino médio. E eu acho que por ser uma escola pequena, a gente não visualiza essa dificuldade dos pais entenderem, né, o processo de inclusão, e também porque a escola vem nessa caminhada há muito tempo. Os alunos acabam entrando na educação infantil, e se ficarem na escola, eles fazem todo o processo com a mesma turma, então também isso é importante, né, a escola é pequenininha, eles conseguem organizar dessa forma, então a gente não tem muito nesse sentido, em nenhuma turma, assim, sempre foi feito um trabalho, e eu dei sequência de me inserir nas turmas, né, de início de ano, quando receber algum diagnóstico para fazer
mediação ali nas relações, né, da turma com esse aluno, do aluno com a turma. Então, a gente não visualiza, assim, nenhuma dificuldade de compreensão por parte dos familiares nesse sentido, assim, né, pelo aluno ter alguma deficiência, algum transtorno. A dificuldade que eu visualizo é, por vezes, mais em relação ao nosso atendimento, né, dos pais compreenderem o que a gente vai trabalhar, por que a gente tem que trabalhar no atendimento individualizado, o que a gente vai fazer ali. A minha dificuldade foi em alguns momentos nesse sentido, assim, de convencer os pais da importância deste trabalho, desse serviço oferecido, né? Porque por vezes não era interessante, os pais não conseguiam entender, assim, a importância disso para que o aluno desenvolvesse, né, no todo, assim, para que pudesse desenvolver em sala de aula também. Nos anos finais, realmente é mais difícil. A Dani até estava comentando sobre a adaptação curricular, né, e a maior dificuldade está em conseguir contratar esses professores, conseguir fazer que minimamente eles pensem nesses alunos e não associar esses alunos somente à educação especial, né? E agora, na pandemia, assim, foi muito, muito difícil, porque daí os professores realmente não conheciam os alunos que estavam chegando no ensino médio, porque são professores diferentes, né? Ensino médio e dos anos finais. E aí eles tinham esse argumento para não fazer as adaptações, né? E acabava, então, resultando numa sobrecarga da educadora especial, porque eles justificavam que não conheciam o aluno, eu conhecia, né? Então, nada mais justo do que eles me encaminharem os planejamentos e eu pensar nesses alunos. E durante a pandemia foi assim que foi trabalhado, porque alguns, durante o percurso, eu fui convencendo aos pouquinhos de que eles precisavam me auxiliar, mas outros não teve jeito, assim, eu tive que pegar e fazer as adaptações para esses alunos não ficarem sem material também. Na escola também, eu tive casos de alunos que não conseguiram acompanhar as aulas remotas. Enfim, tem hiperatividade, não consegue ficar parado na frente do computador 4 horas, do outro lado de uma câmera, de não ter um suporte, tem que sair para trabalhar. Alguém? Acho que alguém tinha falado. Então, realmente, é um desafio bem desgastante, assim, eu diria, né? Na pandemia, assim, eu não... fico até bem feliz, assim, com o relato das gurias, assim, e eu fico pensando cada vez mais da importância de se ter uma equipe para pensar, né, nesses alunos. Porque na escola, por mais que seja pequena, a equipe acaba sendo pequena também, né? Acaba que sendo para pensar na educação inclusiva. E daí eu consigo articular com poucos professores, consigo articular com a coordenadora, sim, a coordenadora consegue me auxiliar de muitas formas, mas tem coisas que ainda são muito demandadas para mim, né, que eu tenho que resolver. Então, acaba gerando uma sobrecarga nesse sentido, assim, né. Não lembro se eu fugi muito da pergunta, acho que nem lembro mais da pergunta da Leandra. Tá, não, mas respondi, né, Leandra? Que as cobranças nesse sentido, assim, dos pais, mais voltada ao meu serviço disponibilizado no AEE. Porque, assim, na escola, assim, as atividades que precisam ser adaptadas, sempre foi muito bem recebido, assim, pelos pais. Porque daí a gente consegue mostrar para eles, né, que o aluno não vai trabalhar coisas além, né, ele vai ter conteúdo, só que de uma forma
usando uma metodologia diferente, que vá propiciar que ele entenda aquele conteúdo, né? Minimamente. Ali no colégio, a gente já teve casos de pais, né, falando que a criança ia perder algumas coisas se aquele, né, o outro estudante estava ali. Mas a gente tem um trabalho muito bom com a pastoral. O setor da pastoral do colégio faz todo esse envolvimento, desse cuidado, né, de olhar para o outro, do cuidar do outro. Então, as turmas também entram no nível 1, vão até o ensino médio com o mesmo público, né, então eles, quando vão chegando para o final, eles não vão mais tendo essa importância, eu não vou aprender mais porque ele está aqui, né, mas a gente teve casos, teve da família, né, receber atividade postada no grupo do WhatsApp e a criança recebeu uma diferente, e aí o questionamento por quê, né, então é todo esse trabalho que a gente vai articulando com a família, né, que tem que ser, que é preciso. O bom ali do colégio é que a gente nunca atende a família sozinho, é sempre a equipe. Então, não fica um diz que me diz, que não, são 4 pessoas conversando com a família. Então, tem esse apoio, né? Então, a gente se sente mais à vontade também para falar algumas coisas, porque tem o teu apoio ali do lado. Não, as gurias vão concordar, vão levar até o final. A gente já teve casos também de pais trocarem né, de turma, pedir para trocar, mas isso sempre com muita mediação, né? Sempre muito, muito claro. Sobre o atendimento ali do AE, eles também questionam por quê, né? Principalmente se vai ter custo a mais da matrícula, se vai ter custo do auxiliar, né? Se essas horas, se essa atividade que é planejada, se vai ter custo. Então, assim, tudo é no custo, né? E aí, quando explica que não vai gerar nada além do valor da mensalidade, aí aceita, tá numa boa e participam de tudo. Então, né, porque não é uma extra classe, como tem as outras extra classe, né? Ela é ali do currículo também. Mas tem de pais já que disseram, ai, prof, por que tu não me avisou que ele tinha atendimento? E aí mas a prof de educação física não precisa avisar que tem educação física, a prof de artes não vai avisar que tem arte, né? Por que eu preciso avisar se a gente já organizou, se está uma agenda prevista para isso? Então, são essas coisas, né, que a gente vai ter que ir articulando no dia a dia, não adianta, não, é só no contato mesmo. E as adaptações, né? Muitas adaptações, muitas noites sem dormir, fazendo adaptação de atividade, então, principalmente ano passado. E esse ano, a gente tem 2 estudantes que demandam, uma no terceiro ano do ensino dos anos iniciais, e uma no segundo ano dos anos iniciais, que demandam mais atividades adaptadas, que todo o currículo precisa ser adaptado. Então, essas 2 professoras têm mais dificuldade para adaptar a atividade. E aí, então, elas mandavam todo o cronograma da turma, mandavam para nós, né? Para mim e para a orientadora. E a gente ia construindo com elas. Olha, aqui, quem sabe tu faz dessa forma. Aqui, quem sabe... E aí, a gente caiu que elas não conseguiam organizar no Word. Colocar para paisagem, aumentar a imagem, aumentar a letra. Então, foi todo um trabalho bem, né, primário, assim, de organização mesmo, de formatação. E aí a gente levou todo esse primeiro trimestre até maio, tudo assim. Aí eu cheguei para a orientadora e disse, eu não aguento mais. Eu não consigo mais fazer nada das coisas da educação especial, que é PDI, né, que é encaminhamento, que é isso, que é aquilo. Eu não dou mais conta, não estou dando mais conta. A gente precisa mudar. E aí a gente começou, agora a prof faz e só vem para a gente dar a finalizada. Então a gente dá o último olhar é a gente que faz.
Mas, por tudo isso... Por exemplo, aumentar a tua carga horária, né? Mas eu não tenho tanta dificuldade. Claro que a carga horária permanece às 20, mas eu não tenho dificuldade em fazer hora extra, né? Então, é sempre paga, não tem... Se eu pedir 1 hora, eles me dão 1 hora. Se eu pedir 2, eles me dão 2. Não tem esse problema. Mas poderiam aumentar para que eu tivesse mais contato com os professores, Dani, né? pede umas 30 horas, pelo menos. Precisaria de umas 30. Não tem dúvida. Então, essa organização, né? Então, o que nós já organizamos agora? Que a partir de outubro, as profs que vão receber, por exemplo, essa menina que está no 3º ano, todas as profs do 4º ano vão vir planejar com a prof do 3º, para ir conhecendo, para fazendo, né, indo ver como se dá essas adaptações, tendo essa realidade antes de receber a estudante. Então, a gente vai caminhar um pouco antes do ano letivo de 2022, a gente já vai caminhar agora para 2021, organizando isso, porque senão a gente fica com muita demanda e acaba que os processos não sejam finalizados, né? Então, é documentação que a gente está fazendo, mas que não está fazendo. Então, esse processo a gente vai iniciar tudo esse ano, né? De buscar fazer com que esses professores possam planejar, né? Ter o planejamento da turma na segunda, para essa professora poder planejar na terça, quarta, e não planejar quinta e sexta, né? Eu esses dias recebi um e-mail sábado de noite, e o meu horário no colégio é terça, quarta e quinta. E aí, se eu não olho esse e-mail no sábado de noite, essa estudante só vai receber a atividade na terça de manhã e a segunda-feira. E aí fica, como que tu não vai organizar, né? Como que tu vai fazer? Ela vai precisar dessa atividade. Então, é toda uma organização, né? Toda essa construção que a gente precisa olhar para esse professor, né? Ainda mais quando exigem demandas, né, maiores de adaptações. Dani, eu fiz essa pergunta e assim é muito bom como é que todas as falas das egressas do curso que passaram por aqui, nós estamos aqui no oitavo encontro de troca de experiências, né? O que é legal é que essa trajetória toda que vocês demonstram chegam a alguns denominadores comuns, né? Primeiro é o papel de nós como professores de educação especial, nos contextos educativos e institucionais que a gente está trabalhando, seja ele da escola pública, seja na escola privada, etc., é essa dimensão do que vocês vêm colocando, por exemplo, de que a gente é professor da escola, não é dos alunos deficientes. Essa é uma das coisas que parece que está sendo como se fosse assim, todos vocês vêm falando isso. Todas as colegas que passaram por aqui vêm falando isso, minhas colegas de profissão. Né? E como é legal a gente fazer esse giro, né, da nossa profissão, esse giro no sentido de que a gente participa dos projetos da escola, e que o aluno com deficiência, ele é o estudante desta escola, e que a gente é um professor da escola e não de um aluno específico, mesmo que a gente faça o AEE. Então, eu acho que esse é um movimento muito interessante. E uma segunda coisa que vocês falaram, ou pelo menos deram aí uns contornos dessa ideia, e que várias colegas vêm falando, que é essa descolamento do nosso aluno, descolamento dos alunos, de um modo geral, dessa perspectiva da falta, né? De faltar algo, mas sim essa ideia de que é possível traçar caminhos indiretos para que esse sujeito consiga chegar em alguns objetivos que, mesmo que sejam diferentes entre os alunos, são objetivos escolares. Essa eu acho que é uma coisa interessante. E tem uma fala da Priscila Turquelo, que veio aqui trabalhar com a gente, porque ela está atuando nos IFES, né? E ela dizia o seguinte: eu tenho feito um trabalho que é de mostrar para a escola que a gente não pode invisibilizar o aluno. Não pode invisibilizar o aluno em função da falta,
porque senão a gente só fica preso na ideia de que falta alguma coisa e invisibiliza tudo que o sujeito pode ser dentro desse contexto escolar, tudo que ele pode fazer. E a Rudiane dizia, o que ele pode fazer lá nas coisas de ciências, entende? Que ainda a gente não pensou. Então, eu acho que essa é uma coisa muito legal, assim, e eu acho que isso tem a ver com esse processo de formação que a gente vem construindo no curso, sejam as mais antigas, sejam as mais novas que passaram pelo curso, mas é esse movimento que a gente tem feito de não centrar nos indivíduos com deficiência, como dizia a Rudiane, né? Mas tu sabe que a gente vem fazendo. E aí, desculpa te interromper. Não, mas pode interromper. Vai muito em encontro, porque nós recebemos alguns pareceres dos alunos no ano passado, e os pareceres faziam uma descrição do perfil do aluno, né? E pouquíssimo de aprendizagem, para não dizer, sabe? E aquilo nos chamou muita atenção. E hoje a gente fala, é claro, que a gente tem aí algumas ações nisso, né? Que a gente fez um grupo. Como eu disse, é um outro jeito de trabalho, mas que funciona muito. Então, hoje a gente pensa num passo a passo de como elaborar um parecer, né? A gente faz aí uma apresentação de PowerPoint do que deve ter um parecer, mas, enfim, e como nesse parecer vinha descrições do perfil do aluno, então ele é muito dócil, ele era muito querido, enfim, era vazio. As reclamações da família era disso para nós. Então, assim, não enxergo meu filho nesse parecer. E hoje a gente fala do que esse aluno aprende, né? Hoje a gente fala de que conhecimentos que ele tem e que vai ajudar ele numa outra, né, no próximo ano, enfim, no próximo semestre. Então, hoje a gente fala muito de como ele aprende, né? E isso é uma construção muito atual, assim, esse ano que a gente tem discutido isso enquanto equipe, enquanto professor, enquanto escola, né? Esse sujeito, ele aprende, mas de que forma, né? Quais são os interesses, de que maneira, que estratégias que ele usa. Então, isso tem sido bastante forte nas nossas reuniões, assim, de pensar isso. Hoje a gente também, é claro, antes a gente também tinha uma concepção assim, então o professor tem os alunos do computador, que são os alunos do Meet, ele tem os alunos no presencial e ele tem os alunos com deficiência. Era assim que eram, não, com deficiência não, eram os alunos da inclusão ainda. E hoje não, né? E essa nomenclatura me perturba horrores, gente, porque lá eles chamam de tudo quando é nome. Então, me acostumando ainda. Então, nessa divisão, acaba que a gente tinha assim, mas eu tenho a minha turma e mais o fulano. E esse olhar de dizer, olha, a minha turma é de 30, e é 30, isso é uma coisa desse ano que eu tenho visto, os professores falarem isso, sabe? Talvez alguns já pensassem sobre isso, mas hoje a gente vê eles falando. Hoje a gente tem pareceres realmente dizendo, olha só, o aluno aprendeu isso, não aprendeu, para o semestre que vem a gente quer que ele aprenda isso. Então, é uma mudança muito significativa em termos de educação especial, porque antes a gente ia falar, diagnóstico, e aí ele olha para o nada, ele não se concentra, ele não senta, e sou muito feliz que a gente estamos mudando, né, estamos e vamos continuar numa constância aí por muito tempo, mas a gente vem aos poucos mudando isso, assim. Rudy, acho que tu traz algo, assim, na tua fala, na verdade, vocês, assim, né, assim, muito bom, assim, poder escutar vocês, e eu reforço, assim, um pouco do que é de comum, assim, né, desse apanhado que a Leandra tem trazido, e eu acho que isso tem ficado muito fortalecido nesses momentos de discussão nossa, com as convidadas, com as colegas convidadas, que é priorizar ou poder pensar um pouco nesse lugar do pedagógico, né, na construção de uma prática pedagógica, né, com esses alunos. Quando tu fala do parecer, né, o parecer ele é um documento extremamente importante e extremamente potente dentro da escola, se a gente saber fazer a construção dele
como uma ferramenta, né, de indicar naquele documento pedagógico, inclusive possibilidades de intervenção e de mediação, né, descrever características que possibilitem esse professor criar essas possibilidades de mediação e de intervenção. E a gente, de uma forma geral, acaba tendo, né, esse parecer que é um parecer empobrecido pedagogicamente, né? Eu acho que é disso que as famílias reclamam, né? Que a escola precisa se rever, porque, bom, em termos de aprendizagem, o que isso diz sobre o meu filho, né? Eu acho que é essa a reclamação, né? Que ele é uma criança dócil, que ele é uma criança querida, que ele é uma criança amorosa, ok, mas o que ele aprendeu? De fato, o que ele aprendeu? E aí, eu acho muito recorrente, porque a gente tem uma tendência ao esvaziamento pedagógico, né, quando a gente pensa na situação de inclusão, né, quando a gente pensa na aprendizagem da criança com deficiência, né, então poder priorizar que a gente tem como foco a construção de uma aprendizagem significativa, né, e esse acesso ao conhecimento escolar, isso é fundamental, isso é decisivo, né, mas me parece que a gente tem falado muito disso aqui, assim, de poder pensar um pouco, né, e aí eu acho que o deslocamento, ele ocorre em diferentes, vou desligar isso aqui. Foi desligar o WhatsApp e saiu. Caiu. Sabe que eu estava pensando nos pareceres, o ano passado eu recebi um parecer, e aí ele vinha a fala da prof, a fala da prof de artes, a fala da prof de educação física, tudo separado, fragmentado. Parecia que o estudante era cortadinho, sabe? Que não era o mesmo sujeito, que não se cruzavam essas escritas. E assim, e de que forma é que esses pareceres, de alguma forma, produzem o sujeito, né? Produzem esse sujeito. A dizia assim, ó, os pais não reconhecem o filho, mas de alguma forma também esse parecer serve para que se espalhe no contexto da escola um perfil de aluno que pode ser que invisibiliza outras coisas que esse aluno também pode ser, entendeu? Então, é nesse sentido. Por isso que eu acho que a avaliação é um elemento muito interessante da gente pensar, e vocês estão pensando sobre isso, e é muito genial isso, mas, ao mesmo tempo, também é de que forma que essa avaliação projeta o próprio planejamento do caminhar desse sujeito dentro do escolar, né? Quer dizer, para onde que a gente vai com ele, de que jeito? Se eu pego um parecer e esse cara lá está descrito de uma maneira horrorosa, eu já planejo para ele de uma maneira horrorosa e vai Exato. Né? Então, assim, é o rótulo. Opa, desculpa, eu sempre cortando a Leandra. Mas é a própria percepção que a gente faz desse jeito, né? Porque se isso foi uma coisa que a gente conversou muito esse ano. Porque se eu entendo que esse sujeito, ele é um querido, né? Ele não incomoda. E aí fica muito também pautado no comportamento, assim, né? De como ele é. Quer dizer que eu nem preciso me importar com a aprendizagem, porque, sabe? E aí também vai me dizer a coisa que eu tenho que fazer. Então, isso tem assim, tem sido bastante discutido, assim, e pensado, porque é muito difícil pensar, e não é muito fácil, né? E por mais que as coisas aconteçam, e assim, todos os dias a gente tem alguma coisa para pensar sobre isso, sobre que jeito que a gente está olhando esse sujeito, que concepção que a gente tem desse outro que é diferente, né? De que jeito que as coisas não vão entrar numa padronização, muito agora pós-pandemia, né? De que a sala de aula não está no padrão. Então, embora que ainda a maior dificuldade que a gente tem hoje fazer grupo, fazer dupla, atendimento coletivo no AE não funciona, não dá, tá tudo muito controlado pela pandemia. Então, a gente vive modos diferentes agora e que está longe de ser o padrão. Então, a gente sempre diz que a gente está usando essa brecha pós-pandemia para inserir um monte de coisa, sabe? Para mudar o olhar sobre muitos aspectos. Final da pandemia, vamos justificar nisso
mas pelo menos a gente consegue, né, mexer um pouco nessas questões que, quando mexe, é difícil de dar conta, sabe? Às vezes é isso, às vezes é difícil de discutir sobre isso, não é um assunto muito fácil. E aí, às vezes, a gente fica pensando, que resistência que tem, porque parecer é uma coisa que quanto tempo está na escola, gente, né? Os professores fazem parecer há quantos anos? Então, mexer nisso é muito difícil. Falar isso também com uma leveza, falar isso com uma delicadeza, né? Para valorizar sempre essa maneira com que ele está construindo. Não é que ele está construindo errado, mas de que maneira que a gente pode ampliar um pouco isso, né? De que maneira pode ser de outros modos. Exato, exato. Fábio, então tá, caiu, agora voltou. Não, a pessoa consegue a façanha. Fui desligar o WhatsApp que estava aberto, aqui dando barulho, e consegui me desligar de vocês. Muito Mil bom. perdões. Vou passar já a me despedir das gurias, também aproveitar e dizer muito obrigada pela noite, adorei estar aqui com vocês. Saudades. Saudades. Olha, mas aí também tem uma coisa positiva que a pandemia nos trouxe, né? Que é esses momentos, né, que surgem no momento de pandemia, que vem aí desde o ano passado e foram repaginados, então, ganhando novos contornos, que é da gente conseguir, né, encontrar, enfim, colegas e ex-alunas nesse espaço, né? Então, eu também queria, né, enfim, só dizer para vocês dessa minha preocupação do esvaziamento pedagógico, né, e eu acho que desse tensionamento, né, que se desloca para esse olhar de cuidado referente, de cuidado no sentido, né, de olhar para a aprendizagem desses alunos no contexto da escola e também nesse esforço de romper uma atuação centrada no sujeito e poder pensar, né, na atuação de vocês como professores da escola e não de um determinado aluno, assim, né. Acho que isso vem ficando muito forte. Então, eu queria agradecer a vocês, dizer que foi muito bom escutá-las, tê-las aqui conosco. Vocês nos apontam, então, a possibilidade, né, de atuação da educação especial. Olha, gente, num tempo que a gente não imaginava, assim, que a educação especial fosse estar tão presente no contexto de escola particular. Quando a gente falava em processos inclusivos, a gente sempre dizia, vai para a rede pública, que tem um serviço muito bem estruturado, lá na educação especial não tem professor de educação, lá na escola privada não tem professor de educação especial, tem que iniciar todo um trabalho. E aí vocês vejam, né, o quanto por meio de políticas, de diretrizes e da própria legislação, né, em função de uma dimensão legal, a gente, né, vai construindo esse espaço, né, e vai garantindo o direito das pessoas, enfim, estarem na escola, né, independente de ser pública ou privada, né, e isso também acaba abrindo, né, um campo bem significativo de atuação, né, da educação especial dentro desse contexto. Então, da minha parte, assim, muito obrigada, foi muito bom. Eu acho que eu passo a palavra para vocês darem tchau, né? E se alguém quiser fazer, enfim, uma última pergunta, temos aí uns pequenos minutinhos antes de finalizarmos. Podem dar tchau. Fábio, enquanto as meninas estão se olhando para dar tchau, eu gostaria de agradecer também, em nome da coordenação, né, as colegas, a Dani, a Rudiane e a Angélica, né, pela noite excelente. Eu agradecer Fábio e Leandra mais uma vez pela mediação, a dupla dinâmica, e também as nossas colegas intérpretes, né, a Juliana e a Raquel, que estão lá na sala das intérpretes, e a todos que estão participando. Né? Semana que vem, quarta-feira de noite, a gente tem mais. Semana que vem a gente vai falar sobre as escolas estaduais, no âmbito das escolas estaduais. Tá? Então, e a lista de presença está ali, pessoal, não esqueçam de preencher. Ai, desculpem o imprevisto, especialmente as nossas colegas, né, nossas convidadas, pelo imprevisto do início da noite, né, mas são coisas que acontecem, né, e a gente espera que não aconteçam mais, mas a gente está aí, né. Certo. Obrigada, gente. Obrigado, Fábio. Obrigado, Leandra, ao curso. Obrigado pelo convite. É bom revê-las, né? Leandra e Fábio fazem uma excelente dupla, né, no curso de graduação. Lembro bastante disso.
E deixo, né, assim, meu muito boa noite. E qualquer coisa, estamos à disposição para conversas, né, após. Angélica, por vezes, a gente acaba... A Angélica tô mais próxima, né, do que a Dani, em alguns momentos até a gente passa um WhatsApp, e aí, como é que faz? É isso, né? Não vamos fugir nunca disso. Tá? Deixa um beijo para vocês e uma boa noite. Obrigada, boa noite. Eu quero agradecer esse espaço, ao convite da Leandra, da Fábio, da Sabrina. É muito bom estar com vocês, né? Eu vi ali que tem a Bárbara trabalha comigo lá no colégio, é uma das auxiliares lá. E a gente vai indo, né? Vai fazendo esses processos de inclusão, vamos... O caminho é longo, né? Se a gente achar que tá tudo bom, tudo certo, não chegamos, né? Não dá para parar, né? Então a gente sempre vai buscando sempre mais, sempre mais, sempre mais. Obrigada pelo espaço. Angélica, está desligado o seu microfone. Eu gostaria de agradecer também as professoras, né, pelo... Tá ligado agora? Estão me escutando? Agora sim. Tá. Eu também agradeço. Tá. Eu agradeço também, né, por lembrarem do meu nome, pelo convite. Quero dizer que momentos como esse são muito importantes, né, porque muitas de vocês devem estar no início da faculdade, né, até no fim, não, por que não, né, a gente fica com muitas dúvidas, né, muitos conflitos com nós mesmos, e eu acho que esses momentos, assim, hoje mesmo vocês puderam, e em todos os momentos, poder escutar, né, relatos de diferentes realidades para a gente ir naturalizando, para a gente ir conhecendo, né, eu acho que isso é muito importante, profs, vocês, como sempre, né, arrasando nas propostas, e agradeço também a Rudiane e a Dani pela partilha dessa noite. Como a Rudiane disse, a gente tem mais contato, né? Mas a Dani também, a gente já fez algumas trocas. E eu acho que a profissão é baseada nisso, né? Em qualquer área. A gente tem que se reunir e se fortalecer. E no que precisarem de mim também, eu puder auxiliar de alguma forma, estou aí disponível. Tá? Obrigada a todas pela escuta. Um beijo para as intérpretes que já foram meus colegas. Não posso deixar de dar um beijinho para as intérpretes. Uma boa noite para todo mundo. Então tá, pessoal. Obrigada, então, pela presença de todos. Obrigada, Sá. Obrigada, Lê, pela parceria. Obrigada às nossas convidadas. E a gente se encontra, então, semana que vem. Um beijo bem grande para todos. Beijo. Beijo, gurias. Saudades.